Deus abençoe, amados irmãos e irmãs, que a bendita paz de nosso Deus possa ser sobre a sua vida neste momento em que você está ouvindo este áudio e nós louvamos o nome do Senhor por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui e podermos falar um pouquinho mais sobre aquilo que é o mais importante de nossas vidas, que é a palavra do nosso Deus. Eu te convido neste momento a você tomar aí a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta e nós dedicarmos um pouquinho do tempo do nosso dia na meditação das Sagradas Escrituras. Eu dedico este pequeno áudio que queremos fazer aos nossos amados irmãos e irmãs, a você que tem aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, e se não, você que ainda está estudando a Bíblia, está estudando as Escrituras, você está cumprindo exatamente o que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidará ter nelas a vida eterna. Isso que todo verdadeiro homem e mulher de Deus deve fazer. Nós não acreditamos unicamente no que o pastor de uma igreja diz ou que o líder de uma religião diz, mas nós gostamos de ir à fonte, e a fonte é a Bíblia Sagrada, que é Deus em forma impressa para nós, né? A Bíblia, ela é um livro infalível, imutável. Ela é a palavra de Deus manifesta, né? Cujo Espírito Santo está em todos aqueles para vindicar esta palavra. Você sabe que em Hebreus 4 diz que Deus testificava com os discípulos com sinais e maravilhas e prodígios acerca de sua palavra, e em São Marcos, no capítulo 16, diz: e estes sinais seguirão aqueles que creem nesta palavra. E é isso que eu estendo a você, meu irmão e irmã, neste momento. Creia na palavra, abra o seu coração. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra te abençoará de alguma forma, de uma maneira especial, para que você seja um melhor cristão, uma melhor cristã. Pois bem, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Jeová ser o nome de Deus. E quero provar pelas Escrituras que o Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento, e não duas pessoas diferentes, mas uma única e a mesma pessoa. Eu te convido neste momento, você tomar aí a sua Bíblia. Eu gostaria de ler uma escritura, né, muito especial para nós, que é o Evangelho de São João, no capítulo 5. Pause o áudio, abra aí a sua Bíblia, João, capítulo 5. Nós queremos ler aqui alguns poucos versículos para iniciarmos a nossa meditação. Eu rogo a Deus que você esteja com o seu coração disponível, né, aberto para a palavra de Deus. Eu quero te avisar que nós não somos nenhuma denominação, nós não temos placa de igreja. Isso não nos faz melhores que ninguém, muito pelo contrário. Isso apenas nos torna mais responsáveis por aquilo que vamos dizer. Nós não estamos filiados a nenhuma organização, nós não temos nenhum presidente sobre nós não temos nenhum bispo cardeal sobre nós. Somos homens livres para pregar o evangelho, assim como o Espírito Santo nos dirige. Se você quiser receber mais áudios, mais do nosso estudo, por favor, entre em contato conosco, envie uma mensagem pelo número que você recebeu este áudio. Nós teremos o prazer de te atender e te enviar mais materiais, de maneira que estamos fazendo isso para que isso seja uma bênção na vida de todos os filhos de Deus. Evangelho de São João, no capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 42, que diz assim: mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Preste muita atenção no versículo a seguir. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Muito bem, Deus te abençoe pela leitura das Sagradas Escrituras. Bom, irmãos, nós gravamos um vídeo e um áudio, né, também evangelístico,
onde nós falamos sobre a maior mentira já contada na história da humanidade, né? E a maior mentira da história da humanidade tem nome, e o nome é a Santíssima Trindade. Você sabe, nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia. Deus não é três pessoas distintas, três pessoas ou três personalidades, né? Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito. Até porque isso quebraria o primeiro mandamento que diz: adorarás a Deus como único Deus. Se há um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, se eles são deuses, a palavra Deus significa objeto de adoração, quer dizer que eles podem receber adoração. Jesus, quando ele esteve na terra, ele recebeu adoração. Aquela mulher com fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela correu, prostrou-se no chão e o adorou. E a Bíblia nos ensina que nós só podemos adorar um, e este é Deus. Às vezes eu ouço algumas denominações falarem assim: nós temos o Deus de Israel, nós cremos no Deus de Israel. Ora, isso é uma mentira, porque Israel não crê em trindade, Israel não crê em três deuses. Se nós temos o mesmo Deus de Israel, nós temos que adorar um único Deus. E às vezes nós encontramos pastores denominacionais que dizem: não, nós temos um único Deus, e Jesus e o Espírito Santo. E você vai ver, irmão, que a Bíblia não dá sustento a tal doutrina mentirosa que nasceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e que é pregado tanto por ela como por suas filhas, as igrejas protestantes evangélicas, sejam elas reformadas, pentecostais ou neopentecostais. Por isso, a mensagem que Deus tem nos enviado neste último dia é uma mensagem de Apocalipse 18:4, que está dizendo: sai dela, povo meu, sai do sistema organizacional, sai do sistema de religião, sai do sistema de placa de igreja e venha para a palavra. Deus nunca prometeu estar em uma igreja, Deus prometeu estar em sua palavra. Céus e terra e igrejas e pastores passarão, mas esta palavra permanecerá para todo o sempre. Quando você toma os evangelhos, os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, você vê que os 3 primeiros evangelhos, a Bíblia fala assim, em São Mateus, no capítulo 1, vai falar da genealogia de Jesus, lá desde Adão, passando por Sete, depois Enos, Cainã, e vem passando, né, até chegar em Jesus. Depois nós vamos para o livro de São Marcos, também há uma genealogia ali. Depois no livro de São Lucas, também uma genealogia ali, vindo de Adão, de Sete, Enos, Cainã, até chegar os dias de Jesus. Mas no Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 1, João não começa sua narração sobre a genealogia de Jesus com Adão. João começa a genealogia de Jesus desde antes da fundação do mundo. E ele disse: no princípio era o Verbo, que é a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 ele diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então veja que aquele que se fez carne não é outro, mas é o mesmo Verbo que é Deus, que se encarnou para habitar em nosso meio. Isso pode ser claramente confirmado se você ler ali no livro de Colossenses, né, onde a Bíblia nos diz que, sendo em forma de Deus, né, no capítulo 2, no verso 9 e 10, ele chegou a fazer a seguinte afirmação: ó, pois em Cristo habita corporalmente toda plenitude da divindade. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam esta plenitude. Pois bem, nós não queremos tocar tanto nesse assunto porque já tocamos em um outro áudio, quando nós falamos sobre a suposta doutrina da Santíssima Trindade. Até porque, irmãos, quando você lê no livro de Isaías, a Bíblia diz assim, ó, porque no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu. Bom, nós sabemos que esse menino é Jesus. Um filho
se nos deu, e o governo, o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado, quer dizer, este menino Jesus seria chamado, segundo a profecia de Isaías, de maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então veja que esse menino é Deus. Ele seria chamado de pai. Como que uma criança pode ser chamada de pai? Mas ele ia ser chamado de pai da eternidade e príncipe da paz. Então veja, irmão, que a escritura de Isaías 9:6 diz que esse menino, ele é pai da eternidade. Ele é Deus poderoso, né? Isso se confirma com São Mateus, capítulo 1, versículo 23, fazendo menção à profecia de Isaías, que diz: uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Veja, Emanuel, que é Jesus Cristo, não é outra pessoa, é Deus vestido de carne humana, e não a segunda pessoa da Trindade ou a terceira pessoa da Trindade. Mas ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, mas ele não é três pessoas como eu que estou falando com você agora. Sou pai porque eu tenho filhos, eu sou filho porque eu tenho um pai, eu tenho um espírito porque eu estou vivo, mas o meu nome não é pai, o meu nome não é filho, o meu nome não é espírito. Meu nome é Joesley Almeida dos Santos. Eu não sou três pessoas. Eu sou uma pessoa. Por isso que quando Jesus deu a ordem em São Mateus 28:19, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ora, esta ordem, irmão, foi dado aos discípulos. E a Bíblia, ela é um livro infalível. Às vezes nós falamos para as pessoas assim, olha, os discípulos, nenhuma pessoa na Bíblia foi batizada em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Os discípulos não batizaram assim. E a Bíblia diz em Efésios 2 que nós temos que voltar ao fundamento e doutrina dos apóstolos. Paulo disse em Gálatas 1:8, se nós mesmos ou um anjo descer do céu e vos pregar outro evangelho além desse, que o tal seja maldito, seja anátema. Paulo não batizou em nome de Pai, Filho e Espírito Santo? A maneira como os discípulos batizaram, a maneira como Paulo batizou, está narrado em Atos 2:38, em Atos 8, em Atos 19, que foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas dizem assim, mas eu prefiro ficar com Jesus do que os discípulos. Então você está dizendo que cada discípulo que o Senhor ordenou está no inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que tropeça num ponto da palavra, num ponto da lei, tropeçou em toda a lei. Mas a verdade é que os discípulos obedeceram na íntegra o que Jesus disse, porque eles sabiam que o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é Pai da eternidade, que Jesus, ele é o Filho de Deus e que Jesus é o Espírito Santo. Então ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito Santo, mas ele não é três pessoas distintas, mas ele é um único Deus em três ofícios distintos. Veja aqui, eu sou uma pessoa só, mas para minha esposa, ela não me trata como pai. Esse título não é para ela. Ela me trata como marido. A minha filha não me trata como marido. Esse título não é para ela. Ela me trata como pai. Então veja que para uma eu sou pai, para outra eu sou marido. O meu pai não me trata como marido, meu pai não me trata como pai dele, meu pai me trata como filho. Então veja, a minha esposa me trata como marido, a minha filha me trata como pai, o meu pai me trata como filho. Então eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai, mas eu sou uma única pessoa em todos esses ofícios, né? Nós deixamos isso bem claro ali no nosso ensinamento do porquê nós repudiamos a Trindade e o porquê, se você quer ir ao céu, você tem que abandonar essa doutrina católica que foi herdada pelas filhas denominacionais e aceitar a verdade bíblica da palavra, que Deus é um único Deus em vários ofícios e que o nome desse Deus é Senhor Jesus Cristo. Pois bem, em João, no capítulo 5, no versículo 43, a Bíblia diz: eu vim em nome do meu Pai. Você vai ver uma outra afirmação em São Mateus, no capítulo 1, no versículo 21,
e chamará o seu nome Jesus. Jesus diz que veio em nome do Pai, né? E o Espírito Santo, em São João, no capítulo 14, no versículo 26, dá uma olhada nisso, irmãos, nessa escritura. São João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Veja que o Espírito Santo viria em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Esse vos ensinará todas as coisas. Agora, é claro, meu amado irmão, que você só vai entender essas coisas se acontecer com você o mesmo que aconteceu com os discípulos em São Lucas 24, no versículo 45, quando diz que Jesus abriu-lhe o entendimento para que eles pudessem entender estas coisas, porque essas coisas só podem ser entendidas através da revelação. Você não vai ter dificuldade nenhuma quando em São João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus disse aos discípulos: eu e o Pai somos um. Os denominacionais, eles falam assim, não, eles são um porque eles concordam em um. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia claramente está dizendo, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. São João, capítulo 14, versículo 9 e 10. Nós não temos para onde fugir disso, irmãos. E você vai observar, é o meu tema neste áudio, que as Escrituras, elas nos dizem claramente que Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros, que ela é dividida entre a velha aliança, porque a palavra testamento quer dizer pacto, quer dizer aliança, concessão, por assim dizer, né? Da velha concessão, do Velho Testamento, e o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus utilizou-se dos profetas para escrevê-la, e o Novo Testamento ele utilizou-se dos apóstolos e também dos profetas para escrevê-la. E elas compõem a palavra de Deus para todo aquele que quer ser salvo. E nós queremos provar através das Escrituras, e eu gostaria que neste momento você tivesse a sua Bíblia aí perto de você, uma caneta, um caderno, onde você pudesse anotar essas referências e ver como que elas são perfeitas e como elas relacionam uma única pessoa. O nome de Deus não é Jeová. Tá bem, irmãos? Eu sei que há uma denominação chamada os Testemunhos de Jeová que insistem em aplicar o nome de Deus a Jeová. Inclusive, quando a Bíblia fala Senhor, Elohim, no Antigo Testamento, na Bíblia deles, eles substituíram para o nome Jeová em alguns versículos, né? Mas você sabe que o nome de Deus em hebraico, o H, o YHWH, ele é um nome impronunciável. Mas alguns estudiosos antigos mesclaram esse nome com o nome Adonai e saiu o nome Jeová. Historicamente, esta é a descrição do nascimento do nome, da palavra, do nome Jeová. Mas quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que o nome dele, ele veio em nome de seu Pai. Ele veio manifestar o nome de Deus aos homens. E não há nenhum outro nome a qual alguém pode ser salvo fora deste nome. Por isso, eu repito, você não vai ser salvo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que só há um nome que você pode ser salvo. E esse nome é Jesus Cristo. Entende? A própria Bíblia diz, nenhum outro nome há salvação. Pai, Filho e Espírito Santo não pode salvar. Tem que ser o nome de Jesus Cristo. Por isso, aceite o batismo bíblico de Atos 2:38. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vejamos. No Salmos de número 24, no versículo 10, a Bíblia diz a seguinte coisa: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ora, isso é Jeová do Velho Testamento. Mas em 1 Coríntios 2:8 a Bíblia diz: porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Agora, quem foi crucificado não foi Jeová. Quem foi crucificado foi Jesus. A Bíblia chama Jeová do Velho Testamento de Rei da Glória. E a Bíblia chama Jesus Cristo o Rei da Glória. Então, há dois? São dois? Não, é apenas um.
Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Em Isaías, no capítulo 44, no versículo 6, a Bíblia nos diz assim: assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Entende, irmão, que não pode haver um outro Deus, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo? Isso não existe, isso é uma invenção católica. Isso não tem base bíblica, não existe a palavra Trindade na Bíblia. Então, ele diz, assim diz o Senhor, Jeová. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Agora veja o que está escrito em Apocalipse 1, 17. Em Apocalipse 22, 13. Quando o vi, caí a seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse 22, 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Veja, irmãos, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor Jesus Cristo, não três pessoas. Não é Jeová um e Jesus Cristo, o Filho de Jeová. Não, não, não. As mesmas palavras que o Senhor Deus, com o título Jeová no Velho Testamento, disse, eu sou o primeiro e o último, o mesmo a Bíblia diz que Jesus é, eu sou o primeiro e o último. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 10, lá vai estar escrito assim, ó, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja só, o sétimo dia, que é o sábado, é do Senhor teu Deus. Em São Mateus 12, 8, Jesus disse, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E nós sabemos que o Filho do Homem é Jesus Cristo. Ele muitas vezes disse aos discípulos, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos ímpios para ser crucificado. Olha, quem foi entregue? Quem foi entregue foi Jesus Cristo, o Filho do Homem. O Velho Testamento diz que Jeová é o Senhor do sábado, e o Novo Testamento diz que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. São dois? Se for dois, então o sábado tem dois donos? Há uma coisa estranha nisso, mas não são dois. É a deidade, é Deus invisível, o Deus que não pode ser visto, encarnado em um tabernáculo chamado Jesus, que não nasceu pelo sexo, que não tinha um umbigo como eu e você temos, que não foi alimentado do sangue de Maria, que não tinha o sangue de José, mas que era o sangue de Deus, como Paulo disse em Atos 20, 28. Apacentai o rebanho de Deus, qual Deus vos instituiu bispos, qual Deus resgatou com seu próprio sangue. Deus não tem sangue, porque Deus é um espírito. Mas o sangue que foi derramado é o sangue de Jesus Cristo, que é Deus. Eu quero ler uma outra escritura. Êxodo capítulo 3, no versículo 14, a Bíblia diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. O mesmo que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 58. E disse-lhes, Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então há dois eu sou, Jeová é um e Jesus é outro? Não, senhores, é a mesma pessoa, né? Não é outra pessoa, é a mesma pessoa. Eu quero ler uma escritura aqui em São Mateus, no capítulo 4. Olha isso. No versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja que Jesus diz que nós devemos adorar unicamente a Deus. Em João 9,38, ou em Deuteronômio, 6,13, é onde está essa afirmação. Ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, pelo que o seu nome jurarás. Mas em Mateus 28, 9 e em João 9, 38, a Bíblia diz assim, e elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Em João 9, 38 disse, creio, Senhor, e o adorou. Veja que as pessoas, nos dias da primeira vinda de Jesus, adoraram a Jesus. E Jesus disse, vai-te, Satanás, apenas a Deus adorarás. E as pessoas adoraram a Jesus. Quem é Jesus? Então, se houver duas pessoas para nós adorarmos, se Deus for um e Jesus for outro,
Então quebrou-se o primeiro mandamento, que ele disse que adoraríamos ao único Deus, né? Mas a verdade é que esse único Deus se encarnou em Jesus Cristo. Jesus é Deus encarnado e não uma segunda pessoa da Trindade. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 20, ele diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias. O mesmo que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ora, irmão, você não tem aí essa plaquinha, um quadro que eles costumam vender, né, nas ruas, do Salmo 23, que no versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você não tem esse quadro? Normalmente a gente entra em algumas casas e o Salmo 23 está aberto, né? E lá no versículo 1 ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E em João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então nós temos dois pastores? Deus é um pastor e Jesus é outro pastor? Porque Jesus disse: eu sou o bom pastor. Não, senhores. É um único e verdadeiro Deus. Em Salmos 27, no versículo 1, a Bíblia diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então existem duas luzes? Deus é uma luz e Jesus é outra? Não, senhores, é uma única luz. Em Deuteronômio 32:39, a Bíblia diz assim: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. E Jesus, em Judas 4, relata: e negaram a Deus único, dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja, irmãos, essa escritura de Judas, no versículo 4, é uma escritura tão importante que veja que Judas está dizendo assim, ó, e negaram a Deus único e Senhor nosso. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único Deus, é o único dominador e é o único Senhor nosso. É isso que a Bíblia está dizendo. Em Êxodo 23, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Em João 20:28, Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Foi assim que Tomé chamou Jesus: Senhor meu e Deus meu. Não está escrito lá no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 13 e 4, que Deus, o Senhor Jeová, repreenderia o mar? E o que aconteceu em São Mateus 8:26? Jesus não se levantou na proa do barco e repreendeu os ventos e ordenou ao mar que se aquietasse? E em seguida seguiu uma grande bonança? Portanto, irmãos, se nós compararmos, fizermos o que Paulo diz, compararmos Escritura com Escritura, nós vamos ver que todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento aponta para uma única pessoa. Essa é a pessoa de Deus através do seu nome, Senhor Jesus Cristo. Você entende o porquê que eu insisto que você, para ser salvo, tem que receber o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo? Porque esse nome foi o nome que foi apresentado. Olha, nós tivemos títulos redentivos de Deus no Velho Testamento. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shammah, El Elyon, Elá, Elohim, El e outros nomes redentivos de Deus através do curso da Bíblia. Mas quando Jesus Cristo vem, veja que ele diz: em nenhum outro nome há salvação. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará diante deste nome. Para que ao nome de Jesus fossem salvos, a Bíblia sempre está falando sobre este nome poderoso. E é no nome de Jesus Cristo que eu lhe dou um conselho, irmão. Aceite esse batismo, aceite esse único Deus e Salvador nosso. Que você possa dizer como Tomé: Deus meu, Senhor meu. Ele não disse a Trindade, ele não disse o Pai é um, o Filho é outro e uma pombinha chama. Às vezes nós vemos figuras pintadas, né? Que Deus é um senhor velho sentado num trono e que Jesus é um rapaz novo do seu lado, à destra dele, à direita, e uma pombinha batendo as asas, irmão. Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser real. Isso não pode combinar com as Escrituras. Uma vez que você vê que, como nós já citamos em uma outra ocasião, a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou a Deus e a Bíblia nos fala que quem gera é Pai. Mas quando Jesus cresceu, ele chamou Deus de Pai. Então,
Jesus teve dois pais? Um é o Espírito Santo, o outro é Deus? Não, é uma única pessoa. Jesus disse, o Pai que está em mim. Veja que aquele Deus Todo-Poderoso, a plenitude da divindade corporizada em Jesus. Tudo que era Deus se derramou em Jesus Cristo e tudo que é Jesus Cristo foi derramado na igreja. Deus te abençoe, meu amado irmão, que este áudio possa ter te ajudado e que você possa aceitar a esse Jesus como seu Salvador pessoal. Disse o Senhor Jesus Cristo, ninguém que não nascer de novo pode ver o reino dos céus. Ninguém que não nascer da água do Espírito poderá entrar no reino dos céus. Para você fazer isso, você tem que primeiro aceitá-lo como seu Salvador pessoal e decidir-se por receber o nome dele no batismo bíblico, segundo Atos 2:38, Atos 8 e Atos 19. Deus te abençoe, meu amado irmão. E se você quiser receber mais áudios como esse, por favor, envia-nos, o seu pedido. Nós teremos o prazer de te atender. E se você quiser ser batizado nesse nome verdadeiro, avisa-nos que nós iremos até você, te batizaremos em nome do Senhor Jesus Cristo, para você ter o perdão dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Deus te abençoe. Ele vai ao meu lado. Cairão 1010 à minha direita, mas a mim não chegará. Da promessa não me soltarei, pois minha confiança está posta nele. Não me deixará, ele é fiel, não falhará. Só não estou. Vejo dia após dia suas maravilhas em meu caminhar. Não me deixará, ele é fiel, não falhará. Nunca falhará, só não estou. Vejo dia após dia suas maravilhas em meu caminhar. Testemunha sou. Pelo caminho te guiarei, sou teu pastor, teu redentor. De glória em glória te levarei, e na eternidade eu te verei. Em sua promessa sempre crerei. Passarão os céus e a
testemunha sou. Aleluia.